Olá, tudo bem com você? Eu sou a Heloísa, para quem não me conhece, e vim aqui hoje para falar um pouquinho com você uma palavra do coração do Senhor para o nosso coração de mulher, nosso coração de mãe. E eu quero compartilhar com vocês, primeiramente, um trecho que está lá em 1 Samuel, capítulo 1, no versículo 9. Diz assim: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho, homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Nesse trecho, nós vemos Ana, mulher de Eucana, pedindo a Deus um filho. E para nós que conhecemos a história, sabemos como foi sofrido para Ana. Ela tinha um desejo muito grande no coração de ser mãe. E naquela época, se a mulher não fosse mãe, era como se ela não servisse para mais nada. Hoje nós ainda temos outras coisas em que nos apoiar, né? A mulher está no mercado de trabalho, a mulher tem outros afazeres na vida. Mas naquela época, não ter um filho era um significado de que a mulher não tinha valor. E Ana sofria muito com isso. Tanto que a concubina do seu esposo sempre a olhava com, né, desprezo, tirava sarro, né? Aqui conta ali em 1 Samuel ainda, né, conta sobre Penina, que era outra esposa de Eucana, tirava sarro, falava, né, mal de Ana. Olha só, eu consigo dar filhos, você não consegue. E isso magoava Ana. E nós vemos também ali no decorrer do capítulo 1, Eucana dizendo a Ana: por que você não come? Por que você está tão triste? Não sou para você melhor do que 10 filhos, né? E Ana continuava naquela amargura. E nesse trecho nós vemos Ana junto ali ao sacerdote, no templo do Senhor, pedindo a Deus e fazendo uma promessa: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu consagrarei esse filho a ti. Esse filho será levado à casa do Senhor por todos os dias da vida dele. E nós vemos do fruto desta oração Samuel, um profeta que mudou, que revolucionou a história da sua nação. Ele foi a solução para aquela geração. Talvez você esteja aí pensando: nós esperamos a solução para nossa nação. Nós ansiamos por alguém que se levante e seja a solução para nossa nação. Talvez a solução para a nossa nação esteja aí, dentro da sua casa. Pode ser um dos seus filhos. Ou ainda está no seu ventre. Ou ainda você ainda irá gerar a solução para a nossa geração. Você já pensou sobre isso? Quem sabe está na nossa casa hoje homens e mulheres que serão a solução para a nossa nação. E eu queria meditar a respeito de quais as características, então, de uma mãe que gera Samuel. Que mãe que gera um Samuel? Qual a característica que uma mãe tem que ter para gerar um Samuel? Né? Nós notamos aqui, primeiramente, né, que essa mulher era uma mulher muito dedicada a Deus. Ela estava ali no templo orando, pedindo a Deus e consagrando já o fruto do seu ventre sem nem saber se ela teria, mas ela tinha consagrado, certo? E essa mulher era uma mulher que ela acreditava, ela tinha muita fé. Essa mulher com um coração tão voltado a Deus, com esse amor tão grande por Deus, gerou Samuel. Gerou uma salvação para a época, uma cura para a época, uma solução para aquela época, para aquela geração. Uma coisa que eu noto em Ana é que ela mostrava assim, o amor dela por Deus acima de tudo. Se você for notar, ela consagrou o filho dela. E quando esse filho nasceu, porque veio o filho tão sonhado, ela realmente cumpriu a sua promessa.
Imagina você, talvez você tenha aí um filho pequeno agora do seu lado. Quando ela levou Samuel para o templo, Samuel tinha por volta de uns 3 anos. E ela deixou lá com o sacerdote, para ele ser cuidado pelo sacerdote. Pense você, se você aí com seu filhinho, sua filhinha, e você pegasse seu filhinho, sua filhinha e levasse para o templo. Não é tão fácil pensar, mas ela estava fazendo de acordo com o que ela havia prometido, porque o amor dela por Deus era maior do que o amor dela por seu filho, e é assim que nós precisamos agir. Nós precisamos amar Deus acima de todas as coisas. Então, se você, mãe, quer gerar na sua casa, debaixo do seu teto, um Samuel, você quer que seus filhos sejam representantes do Senhor, profetas que realmente se aninhem no colo de Deus, você precisa, primeiramente, amar Deus sobre todas as coisas. Precisamos viver o que nós queremos que eles façam. Talvez você esteja aí agora se lamentando. Poxa, o meu filho, ele não está na presença do Senhor. Poxa, o meu filho, ele não ora o tanto que eu acho que ele deveria. Ele não lê a Bíblia como deveria. Ele não vai à igreja como deveria. Ele não se coloca na presença do Senhor, não ouve hinos. Talvez você esteja pensando assim, o que eu devo fazer então? Na verdade, nós precisamos viver o que queremos que eles façam. Às vezes nós nos deparamos com muitas mães que dizem assim, eu amo a Deus. Só que as nossas atitudes não demonstram isso. As atitudes de algumas mães que dizem eu amo a Deus não comprovam isso, não falam que ela realmente ama. Talvez o seu filho olhe para você e diga, minha mãe fala que ama a Deus, mas ela nem fala sobre Deus. Ela nem ora, ela nem lê a Bíblia. Talvez o seu filho esteja olhando para você agora e pensando assim, nossa, minha mãe ama mais o celular do que a Deus. A minha mãe ama mais a televisão do que a Deus. Então nós precisamos entender isso. A nossa voz fala alguma coisa, mas a nossa atitude é o que realmente vai valer. A nossa atitude é o que realmente os nossos filhos vão olhar. Vamos notar na história de Abraão. Abraão tinha recebido uma promessa do Senhor. Ele recebeu a promessa de que ele seria pai de multidões. E ele chega já na sua velhice e ele ainda não tem filhos. Então vem um filho, Isaque. Mas Deus chega para ele e diz assim, eu quero que você sacrifique o seu filho. E aí nós vemos Abraão pegando o filho da promessa e levando para o alto de um monte e colocando este filho lá. E quase sacrificando esse filho. Eu fico imaginando Isaac, né? Subindo ali aquele monte. Pai, o que a gente vai sacrificar? Cadê o cordeiro? E o pai falando, calma, filho, o Senhor proverá. E Isaac com certeza deve, nossa, espero que sim. E aí você imagina, Abraão chegou a colocar Isaac ali, na hora que ele ia fazer o sacrifício, um anjo do Senhor chega e diz assim, o Senhor já viu que você o ama, acima de qualquer coisa. Só que o que eu vejo nessa história, que além do Senhor ter visto que Abraão o amava acima de todas as coisas, tinha outra pessoa ali que estava vendo que Abraão o amava amava a Deus acima de todas as coisas. Seu filho Isaque. Seu filho naquele momento viu que o seu pai o amava acima de todas as coisas. Amava Deus acima de todas as coisas. Então nós, como mães, precisamos deixar muito claro isso na visão dos nossos filhos, que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos deixar o amor de Deus queimar em nós. Eles precisam ver esse amor de Deus queimar em nós. Quantas vezes o seu filho já viu você queimar de amor pelo Senhor? Quantas vezes ele já te viu chorar enquanto louvava, ou enquanto orava, ou enquanto buscava sua presença, ou no seu quarto, em secreto? Quantas vezes ele conseguiu perceber que você estava com esse amor tão grande que queimava o seu coração? Mãe, você precisa queimar de amor por Deus. Quando o seu filho te ver queimando de amor por Deus, ele verá que a sua satisfação está ali. Porque muitas vezes nós nos perguntamos onde está a nossa satisfação, onde está? E aí você pode ver, se nós continuarmos a ler o capítulo 1 e entrarmos no capítulo 2 de Samuel, nós vamos ver ali Ana, logo após ela entregar o filho na casa ali para o sacerdote, no templo, ela canta, tem um cântico de Ana. E vamos ler então, diz assim, ó, então orou Ana e disse, o meu coração exulta ao Senhor,
O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Onde está a nossa alegria? Onde está a sua alegria? Ana diz aqui: o meu coração exulta no Senhor. Os nossos filhos queimarão de amor, o coração dos nossos filhos queimarão de amor por aquilo que eles veem que o nosso coração queima. Você queima por Jesus? Outra coisa importante, quando nós falamos sobre Jesus, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, a gente se satisfaz nisso, a gente faz com prazer, a gente se deleita no Senhor, na presença dele, ou a gente faz por obrigação? Porque isso também influencia na forma de como os nossos filhos se aproximarão do Pai. Vamos colocar aqui, se você pega algo muito saboroso e você começa a comer aquilo com muito prazer, as pessoas que estão ao seu redor vão olhar e vão falar: eu quero um pouco, eu quero um pedaço disso. Nossa, o que é? Não é assim? Agora, se você pega uma bebida amarga e você começa a tomar: nossa, isso aqui tá muito ruim. As pessoas ao seu redor falam: eu não quero isso não, para que eu quero isso? Muitas vezes nós estamos apresentando Jesus ou estar na presença do Senhor desta forma. Nós estamos apresentando como algo ruim, algo amargo. Mas se eles nos virem meditar na palavra, comer da palavra e ver que isso realmente nos faz bem, que a gente tem alegria em estar ali, nós temos alegria em estarmos em consagração, em comunhão, em oração, eles vão olhar e vão falar assim: eu quero essa comunhão. Eu quero essa alegria que a minha mãe tem quando ela se encontra com o Senhor. Eu quero essa satisfação. E eles vão ter desejo. E eles vão querer estar nessa presença porque tem satisfação naquilo. Agora, se você pega como um copo amargo: nossa, eu tenho que ler a Bíblia, tenho que estudar. Olha, agora eu tenho que orar. Dá licença, vou ali orar. Mas com aquela cara de que não quer fazer aquilo, os seus filhos vão olhar e falar assim: eu não quero não. Ou se você coloca para os seus filhos: vamos, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, porque senão você vai para o inferno. Muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes estão perdidos por conta desta forma que Jesus foi apresentado para eles, como algo que é uma obrigação, onde não há prazer, não há graça. Nós precisamos apresentar o nosso Deus de uma forma como se fosse uma delícia, algo bom de se viver. O Deus de Davi, quando Davi diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria em estar na casa, alegria em estar na presença. Não estar lá por obrigação ou por disciplina de estarmos ali, mas por alegria. E Davi também diz assim: uma coisa eu peço ao Senhor e sempre a buscarei, que eu habite nos seus altares por toda a minha vida, todos os dias da minha vida. Davi nos mostra esse amor, essa alegria, essa exultação de estar na presença de Deus. Onde está o seu prazer? Outra parte da Bíblia que nos diz assim: bem-aventurado o que não anda no caminho dos ímpios, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O seu prazer. Onde está o seu prazer? Onde está o nosso prazer? E eu quero finalizar dizendo para você, mãe, dizendo para você, mulher, que os nossos filhos, os seus filhos, farão aquilo que você faz. Que o seu prazer, que o meu prazer esteja em meditar na palavra do Senhor, em consagrar a nossa vida ao Senhor, em orar, em estar na presença dEle, porque os nossos filhos farão exatamente aquilo que nós fazemos.